Contextos correlacionados em preservação e interação com múltiplas áreas do conhecimento. Antes de tecer qualquer tipo de interlocução de preservação com outras áreas do conhecimento, faz-se oportuno iniciar refletindo um pouco mais sobre etimologia da palavra, bem como a sua concepção enquanto preservação documental, uma vez que ela será, ao longo de todo o estudo, um plano de fundo para discussões que serão realizadas. Assim, após uma longa busca, identificamos as raízes etimológicas da palavra preservação. Advém do latim que sugere a participação de dois radicais, pare, que tem origem à aplicação de condição anterior antes de, e severater, que é sentido amplo de resguarda, manter algo salvo. Dessa forma, a palavra preservarate, originada do latim, da forma modelada do contexto do termo de preservação, consta associação da nossa, neste caso, na busca da especificidade quanto à abordagem epistemológica conceitual, procurou-se conjugar em um termo de documento, termo que também tem origem no latim documentum, originado assim também um contexto temático pelo termo de preservação documental. Como pode ser comumente a observação do cenário acadêmico, em virtude da ampla abordagem e de fácil associação a outros tantos termos e expressões, a palavra preservação tem nas décadas ganhou um status genérico, mas não contradiz da natureza semântica, ou seja, vem sendo utilizada juntamente com tantos outros termos que desempenham prefixal advindos da disciplina distintas de outras áreas do conhecimento. Exemplo é contemporâneo da viés ambiental, que haja vista que houve um grande crescimento de pesquisas envolvendo a área e por isso popular associação do termo ambiental. A palavra preservação derivada do termo específico como preservação ambiental, preservação do ambiente, dentre outras. Isso não significa que a preservação seja algo subjetivo, relaciona-se ao conceito que vem consolidado há séculos e que firma a preservação como um campo disciplinar autônomo, algo que diversos campos disciplinares isolados, como princípios, métodos, conceitos, referências e teóricos. Ainda segundo o contexto, e neste caso, de maneira clássica, é feita uma associação do termo de preservação, de forma que ocorre aglutinação por muitas vezes razões literárias nos termos de conservação e restauro, em que se encontram geralmente citados juntos, ou seja, um termo que reflete e dizem respeito de situações e ações específicas mais comumente sobrepostos uns aos outros por fala, conhecimento ou para negligência. Faz, portanto, pertinente categorizar o conhecimento a respeito que seja conservação e restauro como forma de esclarecer e alinhar o seu contexto a esta pesquisa. É oportuno iniciar o termo de conservação segundo Marighella Menes Luciano e tornar seus processos tão lentos quanto possível, que há várias maneiras de atingir esse objetivo. Reduzir a quantidade de energia possível até o objeto que dispõe a ativação do processo químicos espontâneos, eliminar a superfície de artefatos materiais estranhos que possam funcionar como catalisadores nas reações químicas e interação de agentes de deterioração por meio de que encontra o artefato. Nesse sentido, conservação pode ser entendida ações de intervenção que visem assegurar a manutenção do bem, como quer que esse esteja. Geralmente, essas ações aplicáveis aos ambientes internos ou externos, em estruturas móveis e imóveis, e também incidem sobre rotinas e tarefas que sejam diretamente ou indiretamente relacionadas ao objeto e conteúdo que deseja conservar. Oliveira, termo como está compreendido no sentido bem patrimonial, que seja físico, material ou imaterial. As medidas de conservação são geralmente de fácil acessível realização, ainda que possuem um baixo custo se comparadas com a restauração, podem ser executadas por profissionais de todas as áreas, desde que capacitados para executar atividades de alguns procedimentos mais específicos, como por exemplo a desinfestação dos materiais, estruturas e as rotinas de limpeza, que ficam ao cargo de responsabilidade de equipes especializadas
em geral coordenadas por profissionais competentes. Silva, 2012. Exemplos práticos de conservação são observações que regulam as rotinas de limpeza ou de higienização, substituição e remoção de materiais e estruturas que estejam prejudicando, sinalizando possível dano, avaliações de condições físicas de partes que compõem intrinsecamente e extrinsecamente o bem, entre outros. Seguindo o raciocínio, partes dará a definição do restauro, que por sua vez é o termo de resposta ou restauração, segundo a visão de César Brandi. Em geral, entende-se que a restauração de qualquer intervenção faltada a dar novamente eficiência a um produto de atividade humana, e nessa concepção comum ao restauro que identifica aquilo que dá forma e exalta e que se deve denominar num esquema preconceitual que já se encontra nucleada na ideia da intervenção sobre o produto da atividade humana, ou qualquer outra intervenção que seja biológica, física, não entra, portanto, sequer noções como restauro. Assim sendo, progredir um esquema preconceitual de restauração é um conceito inevitável que conceituação ocorra com referências com variedade do produto da atividade humana e se deve aplicar especificamente na intervenção que se chama de restauro. Ao respeito que o resultado da restauração geralmente está associado a altos custos e não permanência da destruição e deformação das tais restaurações. Geralmente são atribuídas de forma escandalosamente levianas, mãos inexperientes e as quais igualmente sacrificam várias obras de arte passando e precisam ser decididas e amplamente combatidas. Assim, esse entendimento podemos inferir que a restauração, por sua natureza, realiza medidas intervistas diretamente sobre o bem, ou seja, é aplicável quando as ações visam a preservar e a conservar. Não são eficazes, falham por diferentes razões, estando de forma material acometido por algum tipo de dano de sua estrutura física conceitual. Esse respeito de Lindau corrige. Onde é que ele estava? É nesse daqui, é no meio? O quê? Onde tem o quê? Não, voltar. Documentos que não foram bem conservados devem ser restaurados, assim colocados em condição de uso pelos pesquisadores, os conservadores de futuras gerações. Cabe então restaurar o papel de grandes relevos, procurando dar ao documento estragado um aspecto novo, sem danificá-lo. Assim, a restauração irá, a partir da análise do diagnóstico da condução do material, tomado como base da estrutura da composição química, atuar de forma prudente e respeitando a sua configuração original e realizar procedimentos que visem desenvolver a vitalidade ou formar o aspecto mais fiel possível que foi um dia. Vale salientar que vista por escolas especializadas no ensino de fazer em restauro, anexo 1. Dentre outras circunstâncias, a restauração é bastante realizada por profissionais em carreira mesmo, de ampla formação do interesse de habilidades e conhecimentos nas áreas químicas patrimoniais que foram capacitados para atuar em diferentes materiais de condição de contexto, pois a restauração chega a ser a atividade de vislumbre em casos que a demanda cautela por parte de um profissional, e isso leva em consideração o produto químico, equipamentos utilizados por um processo de restauração, tais produtos solventes a serem mencionados no próprio ambiente de trabalho, como vários os agentes ambientais físicos, químicos, ergonômicos, biológicos e de acidentes. É, no entanto, ao que se pode verificar a prática cotidiana envolvendo a conservação e a restauração não significa em pequenas intervenções uma peça de dominó institucional que não possui realizações por outros profissionais. Por exemplo, os profissionais de informação, claro que mediante o conhecimento de domínio de técnicas, especialidades no material a ser restaurado e observância
das questões anteriormente tratadas. Também não se pode esquecer nas intervenções da área de restauração, que pode ser em grandes proporções, com bens arquitetônicos de pequenas proporções, no caso de livros e outros documentos em menor escala métrica, da mesma forma que pode ser complexa quando demandados inserir recursos de equipamentos ou simples quando se trata da deposição ou substituição de um elemento de fácil aquisição enquanto a técnica a ser desenvolvida. Em alguns exemplos práticos de restauração pode ser citado como a reconstrução de fa- fachadas arquitetônicas de um prédio histórico, obstrução ou preenchimento de fissuras proveniente da perda de partes por razões afins, desacidificações aquosas da celulose do documento e suporte de papel, construção de parte de uma obra como a pintura ou de escultura, dentre outros. Um contexto importante que deve ser destacado é a diferença existente entre a conservação e o restauro com relação à preservação, tendo em vista que cada uma corresponde a uma série de ações estratégicas a serem observadas por uma instituição ou pessoa, ou que tem como foco de resguardar o bem ou um conjunto de bens para estes perdurem as suas características intrínsecas e extrínsecas o maior período possível. De modo de associações de termos de preservação de maneira corrente de conservação e restauração, torna-se bem o quanto a preocupação à virtude e a confusão envolvendo o uso do mesmo, em que em alguns casos acaba ocorrendo com o emprego equivocado de um detrimento do outro. O caso da conservação e a conservação da negligência da especificidade despreza o cunho semântico do pró-usabilidade e qual caracterizado erroneamente unifica o termo, ou seja, a preservação, conservação e restauro, com a mesma coisa, pois isso se trata constante em contextos distintos e possuem características comuns entre si. São realidades diferentes, muito além dos termos, mediante as especificidades e semânticas tecnológicas e práticas que cada um corresponde. Outro aspecto importante da preservação é a flexibilidade, ou seja, que pode ser aplicada tanto nos bens materiais, aqueles compostos de materiais, quanto imateriais, os que compõem, que tocam, fazem parte da cultura, memória social. Esses bens, por sua vez, o entendimento quanto ao patrimônio cultural, em que o Brasil encontra-se citados na Constituição Federal. É interessante frisar aqui outro modo geral, o emprego do termo da preservação de áreas do conhecimento e mais especificamente em contextos disciplinares não é algo que pode ser encarado como danoso ou prejudicial, pelo menos ao contrário, dado o devido conhecimento sobre o sentido em que esteja a ser utilizado. Associar a preservação e abordagens diferenciadas apresenta-se de forma positiva para que os padrões de pesquisa acabam agregando um súbdito, porém consciente um valor, tanto de status associativo ao que está sendo pesquisado. Isso, para isso, para isso chama, em certos casos, a tendências de conceitos epistemológicos. Em análise, entretanto, em relações de preservação com outras tantas áreas do conhecimento que exprimem pelo potencial relevante em que o seu conhecimento e escopo semântico a ser aplicado aos contextos de produtos e serviços, como já abordados na visão de Max Dvorak. A preservação trata-se no campo disciplinar autônomo não isolado. Esse respeito como forma de contextualização apresenta-se o caso das áreas da ciência da natureza e exatas, por exemplo, as engenharias do produto do cunho ambiental, em que o termo também está aplicável à preservação do ambiente e a outros contextos relacionados. Já as ciências biológicas e a saúde da preservação está inserida em termos ligados ao homem, desenvolvimento de materiais de preservação da vida e da sua saúde. Para as áreas de ciências humanas, o engajamento é tido como preservação e produção do conhecimento humano, com múltiplas expressões segundo Biakovsky.
Preocupações da sociedade mais ampla pensava que inquieta cada vez mais comum com a destruição da sua memória e com as consequências públicas, culturais do aquecimento, sobretudo o esquecimento do aquecimento traumático vividos em termos recentes e não derivam mais que não deveriam mais se repetir, por sua vez ganham aspectos de ideia e dever de memória, que o seu sentido patrimonial tem a dimensão de reconhecimento da sociedade e do Estado em relação às perdas da injustiça sofridas em determinados grupos e, por sua vez, que mobilizam e reivindicam repartições de vários tipos, entre as quais o seu próprio direito à memória, porém é possível igualmente recolher que, ao lado do que se convencional chama do dever da memória, o diálogo que com ele que também se desenvolveram uma consciência social do desejo de preservação da memória em vários grupos institucionais, não mais necessariamente no marco de reparação de dívidas sociais, políticas. Assim cresce a iniciativa política e as privadas, explícito do objetivo da guarda e também de produzir documentação capaz de garantir a memória, no plural, de um número cada vez maior e mais diferenciado dos grupos sociais que sejam reconhecidos como excluídos, que não no campo de ciências sociais aplicadas e que encontra-se mais especificamente na área de disciplina do conhecimento e do próprio campo de atuação profissional, que tende a ter uma aproximação maior com a questão de preservação do fruto do conhecimento humano através do registro de informação. Trata-se das biotécnicas, arquivos de museu, centro de documentação com variedades de unidades de informação e por meio de profissionais inseridos no contexto dela, são capazes de adquirir, conservar, acumular, armazenar e difundir um universo de saberes pró-sociedade locais e também preservam a informação dos acervos documentais como recurso da memória humana e do saber científico. Nas palavras de Heloísa Perotto, as unidades de informação, arquivos, bibliotecas, centros de documentação e museus que têm sua responsabilidade no processo de recuperação da informação, benefício de divulgação científica, tecnológica, cultura social, bem como o testemunho jurídico e histórico, e esses objetivos são alcançados pela aplicação de procedimentos técnicos diferentes do material distintos originais. Todas essas unidades de informações que possuem, por sua vez, quanto à sistemática de tratamento, aquisição, disponibilização, informação, ainda segundo a Luísa Beruto na obra Arquivos Permanentes, Tratamento Documental, deixa eu ver se consigo encontrar. Ah, tá. Aqui. Opa. Aqui. Tratamento documental. A partir dessas considerações é possível estabelecer que as bibliotecas é um órgão de colecionar que reúne especificamente o material que vai sugerindo interesse à sua especialidade. Em cunho de acervo de unidades estão reunidas o conteúdo de assunto e que o objeto dessa coleção são culturais, técnicas e científicas, em que os fornecedores são múltiplos, diferentes de livrarias, editoras, empresas gráficas, empresas jornalísticas, laboratórios e de microfilmagem, etc. O termo de unidade de informação também é entendido como reportado no sentido contextual de lugares. Essa é a segunda abordagem de Pierre Nora, teórico histórico francês,
de associação, mas que é influenciado do pensamento também na área da ciência da informação e as suas obras de lei, que compõem questões de métodos que optou pela primeira vez, sendo a segunda expressão que também pode se fazer e evocar ao longo do estudo. Ao que o arquivo é um órgão receptor e recolhe naturalmente o que foi produzido, administrativo, público e privado, que serve como seu acervo de conjuntos numerais que são reunidos segundo suas origens e funções, isto é, diversões que correspondem ao organograma respectivo de distinções em que os desejos primários, segundo são jurídicos, é, é, funcionais, administrativos e que, enfim, segundo são culturais e de pesquisas históricas. Quando estiver ultrapassado o prazo da validade jurídica dos documentos, em outras palavras, quando cessarem as razões que foram criados, que somente os geradores é única, ou seja, a administrativa pessoal ao qual o arquivo é ligado. O museu é um órgão colecionador, isto é artificial, é clássico segundo a natureza do material e a finalidade especializada ao museu que pretende em seus objetivos finais são educativos e culturais, mesmo custodiado por alguns tipos de documentos originalmente no cunho funcional. O centro de documentação é o órgão colecionador relacionado quanto aos armazena documentos como os demais entidades obrigatoriamente só fazem e só referenciam dados de forma física ou virtual. Os seus objetivos são fundamentalmente científicos, já que a coleção quanto aos documentos armazenados e é formada de originais ou de produções referentes a determinada especificidade inclui-se nessa categoria de base de dados. Mediante a perspectiva de unidade de informação, seja da biblioteca de arquivo, de museu, de centro de documentação que possui a sua própria dinâmica, quanto ao procedimento técnico, que há um ponto que se aproxima e faz diferenciado em cada um ao mesmo tempo, está presente em todas, ou seja, no documento, independentemente da sua origem ou configuração do suporte de informação, caso em particular os documentos aglutinados, chamados de documentos arquivísticos, possuem sua própria dinâmica, assim que fazem um único e forma orgânica, autêntica, indivisível e imparcial, que está discutido ao longo das próximas sessões. Retomo a questão de acervos de unidade de informação sobre o patamar em geral, que vai destacar fatos comuns sobre todas as eras da informação que são aproximados a cada ciência da informação, que graças à necessidade eminente de organização do quantitativo ao documento, já produzidos em constante produção desde seu período pós-guerra, a partir da elaboração de multa diferentes do processo das áreas distintas de organização, como acesso objetivo ao conteúdo de questão que será bem abordada para o capítulo 4. Ainda segundo a ótica da ciência da informação, conforme verbete a disposição online, elaborada na unidade do Porto de Portugal, que preserva e implica três planos distintos. A conservação do restauro do suporte, sendo este plano denominado pelo contributo das ciências naturais, como técnicas de procedimento testados e padronizados, gerando-se potenciais estratégicas indisciplinares de adoção de medidas em questão de políticas públicas através de legislação e de organismos regulamentadores e fiscalizadores, intencionalidade orgânica, preservação de uso de face das necessidades imperativos orgânicos constitucionais e vários, só estes de terceiro plano entra como objetivo de estudo próprio e exclusivo da ciência da informação e liga-se a outros tópicos fundamentais como a memória orgânica e organicidade do sistema de informação. E por sua vez,
um enlace em que se cabe no momento que entre as disciplinas que compõem a grande área de concentração de CI e atuam diretamente com a preservação e a organização do procedimento, disseminação e de forma de questão documental em que grande problemática como preservar para sua asseguração acesso ao conteúdo informativo, bem como características desse a fim de garantir fidedignidade do seu próprio registro, composto para alguns documentos que sejam relevantes pelo teor informativo, mas que tendem a se transmitir da sua própria configuração. Assim, o significado singular tomando o único símbolo de uma representatividade social, algo que a abordagem histórica tende a ser um conhecimento documento e monumento, pois nenhum documento é inocente e deve ser analisado no documento que é um monumento que deve ser desestruturado, desmontado. O problema documental, no entanto, se desenrola-se desde a adoção ou criação dos primeiros suportes e existem informações da pedra passando pela argila, o couro, o papiro, até chegar ao suporte de papel aplicável e inúmeros registros como forma de materializar a informação e que o seu baixo custo fácil da destruição e ganho da hemogeneicamente de preferências em detrimento dos demais. Suportes indeterminados de conteúdos informacionais, que o conteúdo que significa a totalidade que age em vista que depende de internacionalidade e manifestação de suportes já são recolhidos recentemente algumas décadas para o seu contexto atual. O suporte tem como os suportes têm como tem os suportes têm variado bastante, principalmente após o desenvolvimento dos meios magnéticos digitais virtuais. Essa o texto dos documentos de essa aplicação que se diz a respeito no conceito de documento pode por seguinte analisar mediante a dupla percepção no momento e se preservar ao que se amplia a diversidade dos bens documentais e estes também acabam se desmandando de novas formas de atuação, políticas que contemplem e visem a preservação por sua parte institucionais e profissionais que não diversas matérias ao longo do tempo que tem sido preservado, pois advento da tecnologia e da conservação digitais e digitalizados tornou-se um desafio preservar algo passível de obsolescência, adulteração de facilidade do uso do acesso da manipulação e características que identificam os documentos eletrônicos e digitais, além da conhecida fixa do conteúdo estável. Essas transformações do documento que decorre da história e hoje põe ao patamar do conceito onde, segundo Maria, os documentos se são transformados em objetos físicos, objetos conceituais, controlados e metadados que combinam virtualmente com conteúdo, contexto e estrutura. Os documentos que deixam de ser afetados e fechados, os documentos não jamais objetos passivos de registro de evidências, mas garante ativos jogados no papel contínuo na vida dos indivíduos organizados na sociedade. Então pode-se interferir mediante a olhada da preservação sobre as novas modalidades de documentos conceituais que emergem por desafio e sua fragilidade de segurança quanto ao conteúdo internacional propriamente dito, ou seja,
As informações do mesmo representam baseadas nessa questão de política de preservação de documentos digitais eletrônicos que vem sendo desenvolvidas em diversas instituições, inclusive em casos que contrapartida do ponto do governo através de uma colaboração de níveis internacionais. E essas políticas estratégicas de preservação, por sua vez, são retomadas no capítulo 2. Porém, trato a preservação documental de parte para o uso da sua tecnologia específica para a preservação do documento ou preservação do documento mais propriamente dita, por sua vez, acaba sendo atraente por muitos profissionais que trabalham do ponto de vista do tratamento e disseminação, como a informação, por exemplo, arquivística e bibliotecária documental e do museólogo. E como mencionado na aproximação da área do conhecimento com a questão da preservação do patrimônio histórico, científico e tecnológico, atua de forma para despertar o interesse sobre os temas decorrentes e que podem ser encontradas publicações nacionais e internacionais em eventos por meio de eixos temáticos, semânticos, palestras, disciplinas de caráter técnico e currículos dos superiores arquivísticas, bibliotecários e museologia. E essas demandas do interesse pelo campo da conservação da parte dos profissionais informados que também provenientes dos desafios que enfrentam e são constantemente diversos quanto à sua própria informação presente em seus acervos e são demandas do usuário e exigências dos gestores, dificuldades materiais e a sua própria formulação de política de preservação de documentos que sejam de uma cultura organizacional que favoreça o documento e a ampliação desta ausência do conhecimento quanto ao patrimônio institucional e propriamente sobre a temática especificamente para a instituição. Tu vai ver o culto não, mãe? Nesse sentido, Maria Celia Silva sugere para a preservação do patrimônio cultural é necessário conhecê-lo através do mecanismo, identificá-lo da avaliação, como inventário diagnóstico, cadastro de pesquisas realizadas pelos órgãos preservados no conjunto profissionais de comunidade, proteger e utilizar de atos como registro do tombamento estabelecido em normas adequadas de acesso, de guarda e preservação. É fato que a preservação documental tem que ser encarada como estratégia política da instituição que favorece e subsídio de ações que sejam idealizadas, postas no prático como de própria manutenção do acervo que é para potencialmente forte informação de casos e também seja memória social a partir da observância das técnicas e procedimentos a serem adotados na medida da preservação dos documentos a cada instituição deve ser mediante a responsabilidade de autonomia de deliberar sobre as técnicas de procedimento e políticas aplicáveis e na realização do Instituto levando em consideração recursos humanos, financeiros e materiais disponíveis. A questão da política da preservação recai, então, sobre a capacidade do profissional de se articular e lança mão de propostas inovadoras consistentes em seus superiores, que irão deliberar acerca de implantação ou usam uma política de preservação. Também não pode ser outras denominações, como programa de preservação, estratégia de preservação. A política do acesso à preservação de uma instituição deve ser muito bem definida, pois vai estabelecer a relação entre os usuários e funcionários e correlação. Ainda por sua vez optou-se para adotar determinação do termo política e na sua versatilidade é a aproximação com uma proposta do estudo pela visão de que termo de política sugere um entendimento amplo enquanto ação do prol de algo. Neste caso, a sociedade através de acesso global da informação e culturas de memórias por meio dos documentos. Fato que não se pode omitir de uma política de preservação documental de acervos que deveriam assegurar o acesso à informação que vem se deteriorando com o passar do tempo e o resultado disso pode ser uma sociedade de cultura de quantidade sem direito ao reconhecimento da informação, visto o suporte de má condições ou uso que acabam sendo mais obstáculo de alternativa plausível de recuperação de informação. Nesse sentido, inclui-se que a existência de documentos e acervos não é garantia que o conteúdo possa ser efetivamente
acessada. Eis que a necessidade que deve ser moral e efetivamente de preservar a final da informação para ter um valor e precisa ser recuperável e torna-se acessível aos usuários que nela necessitem, e sejam políticos, cientistas, tecnológicos, eh, artistas, cidadãos do mundo. Segundo Maria Cecília Silva, as justificativas para estabelecer um programa de preservação patrimonial cultural, no qual serão sugeridas diversas modalidades da expressão da produção do homem, entre elas são documentos que garantam o exercício da memória da cidadania, para garantir a continuidade das manifestações culturais, para garantir o produto intelectual e a acumulação de documentos do saber do homem no decorrer da história, para garantir a manutenção dos elementos de natureza e por meio do ambiente. O programa de preservação do mesmo da política da preservação, assim como qualquer outro que deve ser a partir dos argumentos norteadores, quando se trata de patrimônio para garantir aspectos como a memória, a cidadania e cultural, e façam presente nessas políticas de extrema importância, pois atua como um fator de visibilidade, empoderamento social e valor tais questões que possuem além de um fato que a preservação e a ação requer exercício constante da lembrança acerca das necessidades da relevância, principalmente sobre o que deve se preservar. Entretanto, pode interferir no programa de preservação um fato logra êxito além das necessidades gerais. Faz-se a necessidade de observância do caráter particular de cada instituição ou unidade de informação, pois assim como cada acervo é único, as políticas devem ser diferenciadas e criteriosamente adotadas segundo a necessidade da instituição. Pois isso é imprescindível, os profissionais, quando técnicos, que sejam devidamente capacitados e plurais, possuem um senso de corporativismo dinâmico capaz de se articular entre si, pois a mobilização e intervenção culturais organizacional, raramente em ações que visem preservar o documento dentro do sistema, serão bem suscetíveis, postos isoladamente para fácil e atingir totalmente as políticas pré-estabelecidas para a organização. Sobre as questões que serão no capítulo 4, diante desses planos de política de preservação, necessárias muitas exaustivas reflexões sobre toda a estrutura de ambientes interno e externo, e assim como condições climáticas do fluxo de pessoais e veículos, dentre outros fatores possíveis de acometer negativamente materiais e estruturas que compõem o acervo documental. Diante de todos os diálogos postos em relação à multiplicidade de interligações envolvendo a preservação documental, que fica nítido o caráter disciplinar, principalmente em desafios enquanto a política de preservação, especialmente falando, pois requer o exercício de praxes, a unidade de informação, bem como o embasamento do discurso político profissionais, é uma ótima alternativa para isto, é um domínio além dos aspectos epistemológicos e técnicos envolvendo questões de preservação, pois também toma interesse aos profissionais que atuam na área, que desenvolveram uma boa base de conhecimento legal e articulam com os gestores e o próprio funcionário com o o corpo administrativo. Funcionários do corpo administrativo, próximo ao capítulo, tratará do apanhado de questões legais que podem auxiliar o processo de informação acerca de questões legais para contexto da preservação. Necessidade de aspectos legais para a atuação da preservação documental.